Graça e paz, que a misericórdia de Deus permaneça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Este é o nosso Segundo às 18, dando início ao nosso projeto de pequenos grupos de estudos da Palavra de Deus. A essa altura você estará reunido com seu pequeno grupo em algum lugar escolhido por vocês. Vou insistir naquela ideia de que será bom que se assentem em forma de círculo, um de frente para o outro. Se cada um tiver uma Bíblia, vai ser muito interessante, porque vai ajudar na participação coletiva nesse processo de aprendizado e crescimento da Palavra de Deus. Nós vamos estudar um pouco hoje, aliás, nos próximos 4 segundas 18, nós vamos estudar a mesma temática, a nova criatura. E aí vamos observar algumas informações importantes para que a nova criatura cresça no conhecimento do Senhor. Vou disponibilizar para você também uma citação aí em forma de esboço, abaixo do nosso vídeo, com uma leitura bíblica coletiva, porque aí vocês podem abrir a reunião com essa leitura bíblica coletiva. E também vamos disponibilizar uma sugestão de leitura bíblica diária, para que cada membro do pequeno grupo faça o seu devocional diário, acompanhando essa sequência de textos que estão correlacionados com o assunto que nós estamos estudando neste Segundo às 18, sobre a nova criatura. Ok? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17... Paulo diz assim: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. A leitura coletiva que eu estou sugerindo para você hoje, no primeiro Segundo às 18, do estudo de pequenos grupos, está em Efésios, capítulo 4, versículo 17 e versículo 24, quando o apóstolo Paulo vai tratar da questão do novo homem, da formação do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E aí, para iniciarmos a nossa reflexão desse estudo bíblico, eu quero começar pontuando com você que receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua alma é a experiência mais profunda que um homem ou uma mulher pode viver. Essa experiência altera todos os fatos e acontecimentos, tanto na nossa existência terrena quanto na nossa existência eterna. A decisão de seguir a Cristo é tão extraordinária e de um reflexo tão pleno no reino de Deus, que em Lucas capítulo 15, versículo 7, Jesus diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A partir daí nós temos uma noção do quanto Deus valoriza esta decisão do homem de segui-lo, reconhecendo em Jesus Cristo o senhorio e a salvação para a sua alma. Então, tornamo-nos nova criatura a partir do momento que tomamos esta decisão de uma entrega a Cristo. E aí vem um primeiro ponto para ser pensado e conversado daqui a pouquinho. A expressão de Paulo, nova criatura, na verdade, segundo os estudiosos, à luz dos textos mais próximos dos originais, a expressão é nova criação, dando a entender que a conversão a Cristo nos torna uma nova natureza, a uma criação nova que se forma. Aí vale pensar, reler e conversar sobre Efésios 4, 17 e 24 a 24, quando Paulo fala do velho homem, do novo homem. O velho homem se corrompe pelo pecado e pelo engano, e o novo homem é revestido de Deus com verdadeira justiça
e santidade. Quero chamar sua atenção para 4 coisas que você precisa saber sobre a nova criatura. 4 coisas que você precisa saber sobre a nova criatura. Primeira, todos os homens são pecadores. Isso é um fato e não se discute isso. A Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito. Gênesis capítulo 1, versículo 26, o Senhor diz assim: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então Deus está criando o homem de acordo com a sua essência, a sua semelhança em santidade. Eclesiastes capítulo 1, versículo 29, Salomão diz assim: Deus criou o homem perfeito, mas o homem buscou para si muitos artifícios. Esse é o nosso 2 às 18, no projeto de pequenos grupos de estudos. Então, Deus cria o homem perfeito, mas o homem opta por deixar de ouvir a voz de Deus, seguir a voz da serpente e pecar, ao comer do fruto proibido. Quando Adão peca, toda a raça humana herda o pecado de Adão. Romanos 5,12 diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens. Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo está dizendo assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, estamos falando da universalidade da queda ou do pecado, precisando, portanto, toda a raça humana da contemplação da misericórdia divina. Romanos capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo menciona que todos os homens foram encerrados debaixo da desobediência e Deus usou de misericórdia para com todos. Assim, portanto, essa é uma informação imprescindível que a nova criatura precisa ter. Todos os homens são pecadores e só há possibilidade de redenção pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E Paulo fala disso aos Efésios no capítulo 1, versículo 7, quando ele diz que nós temos a redenção pelo sangue de Jesus. E João fala na primeira epístola, capítulo 1, versículo 7 e versículo 9, quando ele declara que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, se todo mundo no pequeno grupo tem uma Bíblia à mão, cada um dá uma lida nessa referência, conversem juntos e vamos compreender com maior amplitude a questão da imagem e semelhança de Deus, a questão da queda do homem e da única possibilidade de salvação em Jesus. Essa é a primeira informação que você precisa ter. Todos os homens são pecadores. A segunda: todos os seus pecados foram perdoados no momento que você fez uma entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. A nossa rendição ao Senhor caracteriza um reconhecimento do nosso pecado, e todo o nosso passado é anulado por esta rendição ao sacrifício de Jesus. Aí eu quero lhe apresentar João capítulo 8, versículo 34, quando Jesus declara que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Primeira epístola de João, capítulo de número 3, versículo de número 4 ao versículo 6, primeira epístola de João 3, versículo 4 ao versículo 6, João começa a discorrer dizendo que todo aquele que comete pecado, comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele, em Cristo, não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Aí aqui vem um ponto discursivo. Quem permanece em Deus não peca. O que João está querendo dizer acerca disso? Aí no versículo 8 ele diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo.
Versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a sua semente, a semente de Deus, permanece nele, não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, quando João está dizendo que quem está em Cristo não peca, ele no versículo 9 explica, esclarece e declara que quem é nascido de Deus não peca habitualmente. Por quê? Porque nós somos libertos do poder do pecado e feitos servos da justiça. Aí vale ler Romanos 6,14, 18 e 22. Versículos 14, 18 e 22, que vão denotar que nós somos libertos do pecado e no lugar dessa natureza escrava do pecado, foi nos conferida uma natureza cativa do amor de Deus, apaixonada pelo amor de Deus, que nos mantém livres desta situação de escravidão do pecado, nos tornando, portanto, nova criação. Mas duas coisas você precisa saber sobre a nova criatura, e a gente conclui o raciocínio nesse 2:18. Você nasceu de novo. Todos os homens são pecadores, todos os nossos pecados podem ser perdoados, e você nasceu de novo. No seu diálogo com Nicodemos, em João capítulo 3, Jesus diz que é necessário nascer de novo. E nascer da água e do Espírito. Nós vamos estudar isso lá à frente, quando nós vamos falar sobre o batismo nas águas, o que de fato é o nascer de novo da água e do Espírito. Só para não deixar você na dúvida até lá, nascer da água não está relacionado a ser batizado nas águas. Nascer da água está falando do novo nascimento pela palavra, porque é a palavra quem purifica, quem lava. Novo nascimento, portanto. E aí, só para corroborar, Jesus diz assim: vós já estáis limpos pela palavra. Paulo diz aos Efésios: Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela para a lavar com a lavagem da água pela palavra e o nascimento do Espírito Santo. Vale ler de novo Efésios capítulo 4, versículo 20 a 24, quando Paulo trata desse processo de novo nascimento, e a gente está pontuando aqui nesse 2:18, e esse novo nascimento nos tira da condição do velho homem, que se corrompe pelo pecado e pelo engano, e nos reveste de Deus, de verdadeira justiça e de santidade. Ou seja, a natureza divina passa a ser produzida em nós por obra do Espírito Santo. Ok? Concluindo o nosso 2:18, quarta informação que você precisa ter sobre a nova criatura, você precisa saber, é que todos são pecadores. Nossos pecados podem ser perdoados. Nascemos de novo e fomos feitos filhos de Deus. Só no momento que nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, nos tornamos filhos de Deus por adoção. Pastor, todo mundo não é filho de Deus? Sim. Todos são filhos de Deus por criação. Todos os homens são resultados da criação divina e assim, em sentido generalizado, todos são filhos de Deus. Mas os filhos por adoção passam a ter os mesmos direitos de bênçãos dos filhos legais, dos filhos verdadeiros. E aí a Bíblia chama Jesus de filho unigênito de Deus, único gerado, João 3,16. E em Romanos 8,29 diz que Jesus é o irmão mais velho dentre muitos irmãos. Então, quando nos tornamos nova criatura, nova criação, também nos tornamos filhos de Deus por adoção. João capítulo 1, versículo 11 e 12, João diz assim: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos não segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade de Deus. Então a gente conclui o nosso estudo do 2:18
hoje com mais uma referência, Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17, vale ler para você compreender que Deus não nos deu espírito de escravidão, mas espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. E este mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, tá? Deus abençoe. Agora você faz uma oração, conversa sobre o que a gente pontuou aqui, cresçam na palavra e na próxima semana a gente traz a continuação desse bate-papo sobre a nova criatura. Deus abençoe, boa semana, fique com Deus, fique com a gente.